Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bom dia, meu caro ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa e de outras localidades. Seja louvado e bendito o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, 31 de julho, encerramos o mês celebrando um gigante da espiritualidade católica, Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus no século XVI, mestre de discernimento, formador de sacerdotes e apaixonado pela liturgia eucarística. Como toda quinta-feira, voltamos o coração para a Eucaristia e para os sacerdotes. E hoje aprendemos de Santo Inácio a centralidade do altar e o zelo pelas almas. Em seus exercícios espirituais, Santo Inácio lembra: o amor consiste mais em obras do que em palavras. Ele mesmo aplicava isso à vida do sacerdote. Que o padre seja homem de oração, fiel às rubricas, zeloso no altar, paciente com os fiéis, incansável no confessionário. Um padre distraído, apressado ou relaxado na liturgia, não apenas ofende a Deus, mas rouba dos fiéis a oportunidade de encontrar a beleza do mistério eucarístico. Aqui eu preciso dizer a você, meu irmão sacerdote, que sempre acompanha também este programa, quão grande é o nosso ministério, quão belo é o serviço sacerdotal na igreja, da parte dos nossos ministros ordenados. Na semana passada eu tive a oportunidade de visitar a capelinha de Santa Luzia, no município de Nova Iguaçu, Goiás, próximo à cidade de Campinorte, onde cresci. E naquele lugar recordei da minha primeira missa. Capelinha cheia, tudo na simplicidade, Monsenhor Juarez dos Passos Pereira, ali do lado, concelebrando, o Padre Inocêncio Xavier. Aquela missa humilde, simples, mas que trazia aquele altar tão humilde a riqueza do céu, a Eucaristia. Vale a pena a gente recordar a beleza do nosso ministério através desses sinais. O lugar da primeira missa, a pia batismal, o lugar da nossa ordenação, a igreja onde fui ordenado. Infelizmente, a igreja onde eu fui ordenado foi demolida, e eu acho até hoje que não deveria ter sido. E esses ambientes, eles ajudam a manter essa memória viva da ação de Deus na nossa existência. Porque nós somos marcados pelos sinais. Um padre é um homem carregado de sinais. A data da sua entrada na formação, no seminário, seus ministérios, principalmente a ordenação diaconal, presbiteral, aqueles que a igreja escolhe para ser bispos, a data da escolha, da eleição, a data da ordenação episcopal, são momentos bonitos. Nossas primeiras vestes sacerdotais, a primeira batina, a primeira casula, a primeira túnica, aquela dalmática que nós ostentamos naquele tempo provisório de preparação para a ordenação. Como isso marca a vida do sacerdote. O sacerdote que despreza esses sinais é porque a sua vocação não está bem consolidada. A gente precisa consolidar nossa vocação
através desse amor, dessa unidade com a nossa própria história. Aquele padre que ajudou a gente a discernir, aquela religiosa, aquele leigo, enfim, são tantas e tantas pessoas que nos ajudam. Nessa semana, a Anestina, uma amiga também de infância, de adolescência, me passava a imagem do seu pai, seu João Sobrinho, na UTI, já idoso, gravemente enfermo. E eu lembrava que este homem foi o primeiro leigo a me incentivar assim de maneira profunda na decisão da minha vocação. Eu estava num período de decisão e partilhando com ele, que era ministro da comunhão, ele muito piedoso, me deu aquela lição profunda de incentivo à vida sacerdotal. Todos nós, sacerdotes, temos nossas histórias. E são histórias bonitas, que a gente deve rezar em cima delas nos momentos grandes da nossa vida. A espiritualidade inaciana sempre colocou a missa como o centro da vida do jesuíta e, por extensão, do sacerdote. O centro da minha vida, da sua vida, meu querido e amado padre, amigo que reza aqui comigo, é a missa. Para Santo Inácio, a Eucaristia é o maior gesto de amor de Cristo, o sacrifício do Calvário renovado para a nossa salvação. E é por isso que exigia dos sacerdotes um cuidado extremo ao celebrar. Dizia ele na carta a Francisco de Borja, 1548. O maior amor se demonstra na maior dádiva, o dom de si mesmo. Assim Cristo nos amou na Eucaristia. Quinta-feira é dia de rezarmos por esses homens que, configurados a Cristo, presidem a celebração eucarística. Que os sacerdotes não percam jamais a paciência, nem a alegria do ministério. E que cada missa, meu prezado sacerdote, ou seja, a cada celebração da missa, você que clama a Deus a presença anamnética do Espírito Santo para a consagração do pão e do vinho, o corpo e do sangue do Senhor transubstanciados, faça isso, meu prezado ouvinte, como se fosse a primeira vez e a última vez. O sacerdote é o amor do coração de Jesus, diz São João Maria Vianney, e o altar configura o mistério, a missão, a vida do presbítero, do sacerdote. Como isso é grande e como as nossas palavras são pequenas e a nossa mente tão cerceada pelos limites que nós não temos palavras e compreensões adequadas para discernir uma descrição do que é o mistério do Padre. Nós, sacerdotes, não sabemos a extensão desse mistério. Nós vamos sabê-lo no dia da nossa morte. Porque ser padre é algo tão grandioso, quando a gente compreende um pouquinho disso, nada mais nesse mundo nos apega. Que você, meu amado sacerdote, não se esqueça disso. Que cada fiel encontre no altar, pelas mãos do sacerdote, a Eucaristia, que é a porta para o céu. Nada mais nos importa, somente isso. Porque é a Eucaristia que dá vitalidade à igreja. Se nós temos nossos trabalhos sociais, nosso trabalho de caridade, tudo deve estar convergido para o mistério da Eucaristia que nos envia para realizar esses trabalhos. Pastoral, serviço social, grupos de oração, apostolado, tudo deve estar profundamente arraigado nas raízes eucarísticas do altar, Eucaristia que vem pelas mãos do sacerdote. A pergunta que eu faço para você, ouvinte, você tem rezado pelos padres? Mesmo por aqueles padres que estão em crise, que estão em dificuldades, com problemas?
Você tem participado com devoção da Santa Missa? Você tem reconhecido a grandeza desse mistério? Para nós também sacerdotes. Porque o povo de Deus precisa zelar dos seus sacerdotes com boas orações. Ter paciência com aquele sacerdote que está saindo da miséria, da crise, do pecado. E que exemplo também nos dá Santo Inácio no zelo pelas almas. O lema desse grande santo, ad maiorem Dei gloria, para a maior glória de Deus, resume o que deve ser a vida nossa de padres. Lutar para que ninguém se perca, acolher cada alma como um tesouro. Esse deve ser o grande princípio, o desejo nosso de sacerdotes. Acolher cada alma como um tesouro. Não é o padre ficar brigando com os leigos, de mal com leigos, por causa de fofoca. Reze por aqueles que são problemáticos, porque são os que mais precisam desse tesouro. Sacerdotes e leigos, aprendamos hoje com Santo Inácio a celebrar bem a liturgia, a amar a Eucaristia e a cuidar das almas com paciência, discernimento e caridade. Amém. Amado ouvinte, o Santo Evangelho da missa de hoje, Mateus 13, 47 e 53, os peixes bons e os ruins. Vamos fazer uma pequena meditação sobre este Evangelho desta quinta-feira. Diz Jesus, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de toda espécie. Quando está cheia, os pecadores a puxam para a praia. Sentam-se e recolhe os peixes bons em cestos, mas joga fora os que não prestam. Esta imagem nos mostra a missão do sacerdote, lançar as redes, trabalhar para recolher os peixes bons para o reino, lutando para que nenhum se perca. O padre é esse pescador incansável, que vai atrás de todos, sem desistir, e com paciência ajuda cada alma a encontrar seu lugar no reino. Nós sacerdotes precisamos entender que os leigos têm também seu lugar de ação na igreja, no apostolado, da evangelização, do cuidado e do zelo. Às vezes o padre fica chateado com aquele leigo, aquela leiga que quer o bem da igreja e que faz uma certa exigência para melhorar as coisas na paróquia. O sacerdote fica nervoso, fica achando que está sendo desmerecido. Aquele casal que às vezes é visitado pelo coordenador do ECC, o casal setorial, que mostra ao padre que precisa ser aplicado bem o documento do ECC na prática deste serviço, escola pela família, que sem o ordenamento que foi construído ao longo desses 55 anos, que nós temos num documento de diretriz do ECC, sem aplicação disso não funciona. E por que às vezes o padre quer modificar tudo? Eu aceito o encontro de casais, mas tem que ser do meu jeito. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos ter essa humildade para também não decepcionar os nossos leigos com a nossa desobediência, com a nossa fragilidade angustiosa de orgulho, que às vezes a gente quer ter, de querer manter-se sempre acima dos outros. Por isso nós precisamos rezar e nunca desanimar diante das dificuldades pastorais. Mas vamos continuar recolhendo essas almas para Deus, purificando-as com a palavra e os sacramentos e oferecendo-as ao Pai. Que esta quinta-feira de adoração seja para esta grande intenção: rezar pelos sacerdotes, rezar pelas nossas paróquias, pelas nossas dioceses, nossos bispos, e rezar pelos serviços de evangelização, catequese, mistagogia, também dos serviços sociais que a Igreja realiza neste mundo. Assim seja. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, venha sobre você, sobre a sua paróquia, sobre os seus trabalhos, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Adoremos a Jesus e a nada mais. Feliz e abençoada quinta-feira, uma boa adoração para você e os seus.